Capela de Santo Cristo dos Carrascos. Ermitério Os Santos. Picote e Sendim, Miranda do Douro. Dos inícios de 1500, esta representação da vida de São João Batista esteve invisível aos olhos da comunidade que frequenta esta igreja durante séculos. Esta pintura, que hoje nos parece tão emocionante, foi tapada no século XVIII por um retábulo de madeira e, entretanto, esquecida. Quando, em 2018, se removeu o retábulo para uma campanha de restauro, compreendeu-se a dimensão desta pintura a fresco e a sua relevância, e decidiu-se que ela ficaria daí em diante à vista. A pintura a fresco, eximiamente dominada pelos romanos antigos, varia consoante as épocas e os artistas, mas difere também de região para região. A que se praticou no século XVI, no nordeste de Portugal e dos dois lados desta fronteira, é inconfundível. Raramente se conhecem os nomes dos pintores, mas acontece reconhecerem-se as obras de uma mesma autoria. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Joaquim Inácio Caetano, esta capela de Santo Cristo, muito provavelmente do século XIV, ainda que tenha sido mexida, portanto já não é assim tão visível, mas a fundação é seguramente do século XIV, ao que se sabe, esteve sempre aberta ao culto, aqui em Picote, e no entanto, estas pinturas, estes frescos, só em 2018 ficaram visíveis. Não é uma situação inédita. Estas pinturas que são do século XVI e tantas outras chegaram até nós exatamente porque ficaram escondidas atrás dos retábulos. E aquilo que foi, de algum modo, a sua condenação em termos de visibilidade foi, por outro lado, aquilo que as salvou até hoje. As guardou escondidas, longe da vista e longe, digamos, dos danos provocados pelo homem também. As modas mudam, como acontece connosco hoje, ao longo dos tempos sempre assim foi, e no século XVIII a moda era os retábulos, e o retábulo é este, o retábulo que foi retirado. Exatamente. Este era o retábulo que escondia as pinturas e que, por opção, não individual, mas pelo próprio povo de Picote, o parco, toda a gente envolvida neste processo, se achou por bem que colocá-lo neste local para não esconder as pinturas. Para não voltar a esconder as pinturas. Mas, Joaquim, como é que o processo neste caso foi exatamente? A existência das pinturas era conhecida desde há pelo menos 30, 40 anos. Alguns estudiosos que andaram a fazer pesquisa
encontraram-nas. No entanto, não se conhecia a sua iconografia nem a escala, isto é, se ocupariam toda a parede do fundo da Capela Portanto, Mor. os ditos investigadores espreitaram. Espreitaram. Os retábulos barrocos têm habitualmente duas portas junto ao pavimento, uma de cada lado, que normalmente dá acesso ao camarim do próprio retábulo, portanto, ao trono central. E por aí consegue-se perceber o que está por detrás. E era esse o caso. No entanto, a maior parte das pinturas que não estavam escondidas pelo trono do altar estavam caiadas. Portanto, aí também não se percebia e não se conhecia qual era a iconografia nem o seu estado de conservação. E volto a sublinhar, nem a dimensão, porque são cerca de 4 metros de largo e seriam, se tivesse visível toda a pintura, 5 metros de altura de fresco. Estou a falar só da parede frontal. Com a desmontagem do retábulo foi essa grande surpresa. Temos aqui um conjunto que está praticamente íntegro, apesar de todos os danos decorrentes da fixação do retábulo, enfim, da passagem do tempo. Claro. Então o plano mudou. O objetivo era restaurar o retábulo tão só. Quando eu me apercebi da importância deste conjunto, porque é um ciclo narrativo íntegro, portanto dedicado a um santo, e conservado na sua maior parte. A partir desse momento, achei que o retábulo não deveria voltar para o seu lugar. Isto foi proposto à Comissão Fabriqueira, ao pároco. Claro que o pároco e a Comissão Fabriqueira estavam de acordo, mas era preciso consultar o povo. Coisa que fizeram. Nem podia ser de outra maneira, embora muitas vezes as coisas se façam de outra maneira. Mas assim é que deviam ser sempre feitas, não é? Ouvem-se especialistas, os especialistas aconselham e a comunidade decide em conjunto. Eu assim entendo porque, é como a Paula diz, há especialistas que avaliam da importância da obra de arte. No entanto, a obra de arte não é pertença dos especialistas, portanto, ela faz parte do património local e, portanto, deve-se pensar nas pessoas que vão usufruir e cuidar dela. Daí a consulta ao povo, porque, em última instância, poderiam dizer não queremos que o retábulo saia do sítio, o que não aconteceu de todo. Portanto, daqui saíram 2 restauros. 2 restauros. O restauro do retábulo, que era o que estava inicialmente previsto, e o restauro dos frescos. E conservaram as 2 peças, sendo que uma é uma revelação. Exatamente. Naquela pintura do século XVI estão representadas as cenas fundamentais da vida de São João Batista. Aqui, a representação é do Santo Cristo. Se esta peça foi ocupar o lugar daquela, porque é que o tema não é o mesmo? É uma pergunta interessante e importante. Porquê Santo Cristo dos Carrascos com uma iconografia de São João Batista ao fundo? Ora bem, existiam várias irmandades, várias confrarias, e, muito provavelmente, esta do Santo Cristo foi dominante relativamente às outras, impôs-se, e a igreja paroquial da Igreja da Terra mudou de local. Foi construída outra igreja com a invocação de São João Batista. Portanto, e esta passou a ter a invocação de Santo Cristo. Ou seja, muito provavelmente a confraria de Santo Cristo dos Carrascos deve ter feito uma negociação. Nós oferecemos um retábulo novo. Tudo isto no século XVIII, evidentemente. Claro. Estamos a falar de um retábulo barroco. As pinturas são do início do XVI, portanto, medeiam mais de 200 anos entre estas 2 obras, as pinturas e o retábulo. Provavelmente a confraria disse, nós oferecemos o retábulo. E passou a igreja a ser dedicada exclusivamente ao Santo Cristo. Muitas vezes essas voltas da história não ficam registadas por escrito, como é o caso aqui. A história que nos conta tudo indica, a mais provável, é a hipótese mais provável, e há ainda outros dados muito relevantes relativamente a este chão. Este território tendo sido, ao que parece, ininterruptamente povoado, a dado passo, lá muito para trás, terá sido uma necrópole romana. Exatamente, aliás, incorporado nesta coluna há uma inscrição romana. Portanto, isto é o reaproveitamento daquilo que estava aqui à mão, ou seja, o material romano.
trabalho foi encomendado ao Centro de Conservação e Restauro da Diocese de Miranda, Bragança, que está sediada em Sendim, e quando há situações de restauro de pintura mural, venho e trabalho com eles. Por vezes não é fácil, sobretudo em relação às comunidades que encomendam os trabalhos. Que querem que os senhores ponham tudo direitinho. Exatamente. Porque é que não se faz ali? Mas se fez acolá, porque é que não faz ali? Porque... Então o que é que o senhor andou aqui a fazer? Deixou ali aqueles buracos? É tantas vezes que isso acontece. É verdade, é verdade. E o Joaquim explica às comunidades. Explico, tento explicar, e há uma imagem que eu acho que funciona muito bem quando as pessoas não são entendidas em relação às questões técnicas, que é, eu digo, já disse várias vezes, às senhoras sobretudo, não tem lá uns brincos da sua avó que já estejam muito oxidados, já lhe falta um brilhantezinho, tragam-nos que eu dou-lhe uma cópia a brilhar. Ah, não, porque esses têm valor, são antigos. É o que se passa com as pinturas. E é exatamente isso. As pessoas começam a perceber. É uma questão da autenticidade da própria pintura, porque nós não podemos deixar a leitura de uma pintura que tem 500 anos como se tivesse acabado de fazer há um mês, há um ano. O tempo não anda para trás, como é evidente. Claro. E se eu tenho uma pintura... Há que assumir essas marcas. Exatamente. E é isso que valoriza ao mesmo tempo a obra de arte. Há sempre que ter muita delicadeza e, por outro lado, dialogar com a pintura. Ela dá-nos respostas relativamente a uma série de questões. E eu vou dar um exemplo. As partes superiores da imitação de tecidos tinham aquelas lacunas. De algum modo eram lacunas que perturbavam a leitura disto. O que é que se fez? Repôs a cor dos fundos sem refazer os motivos. Certo. Assume-se que aquilo desapareceu com o Exatamente. tempo, mas para não ficar tão estranha a leitura, dá-se o tom Do fundo. do fundo. Há uma espécie de honestidade fundamental que é não se substituir o restaurador ao artista. É isso mesmo. É isso mesmo. E aqui nesta situação havia muito mais lacunas que não estão visíveis num primeiro olhar. Por exemplo, lá em cima à direita, naquilo que são representações de têxteis, não se fizeram os motivos, que não seria complicado fazê-los. E porquê é que não se decidiu não os refazer? Porque é uma expressão manual, portanto, eles não são feitos com um molde, são resultado de uma pincelada rápida, espontânea, que, se nós olharmos com atenção, variam de uns para os outros. As pinturas das paredes laterais não são da mesma pintor, ou seja, não são da mesma campanha pictórica que as da parede do fundo. As pinturas da parede frontal correspondem a um ciclo narrativo, ou seja, que descreve várias cenas da vida de São João Batista. É quase como se fosse um retrato da família dele. Em posição central temos o santo, São João Batista, que nos remete para questões do mesmo tipo de representação, nomeadamente uma pintura do Frei Carlos com a representação do Bom Pastor, é exatamente igual. Portanto, o pintor conhece essa pintura do pintor Frei conhece, Carlos. ou ambos conhecem uma gravura. Ok. Porque... Ou ambos foram beber na mesma fonte. Exatamente. Depois temos uma figura, não é absolutamente seguro dizer que será o pai de São João Batista, porque não tem outros atributos a não ser um livro que ele segura na mão esquerda. Isto remete-nos para um episódio da vida de Zacarias, que já tinha uma certa idade, quando foi visitado por um anjo que anunciou que iria ser pai. O São Zacarias, quando recebeu esse anúncio, não acreditou e ficou sem poder falar. Tive um pequeno castigo. E daí ele ter alguma coisa que, enfim, numa leitura imediata poderá ser um caderno, mas não seria na altura. Obviamente. Na composição seguinte temos uma composição clássica do batismo de Cristo, do São João Batista, com o anjo a segurar a túnica de Cristo e em cima, já muito desgastada, é que quase não se percebe muito bem, mas haveria a pomba do Espírito Santo. Também aqui esta composição nos remete para gravuras anteriores, portanto há sempre um modelo, ou quase sempre, um modelo a partir do qual os pintores criam as suas composições. Eu diria que se inventa muito pouco na pintura a fresco, neste contexto e neste território. A última composição do lado direito é a Degolação de São João Batista, em que vemos... Com a malvada da Salomé, ali loira. A receber a cabeça do santo numa bandeja. Aqui vê-se, já está pouco perceptível,
mas no canto inferior esquerdo é o corpo de São João Batista debruçado. E uma espada, o Uma soldado espada, com a espada. exatamente. E em segundo plano, Herodes e Herodias, o Herodes e a sua mulher, que foi quem mandou matar o São João Batista. Em cima temos o encontro de Nossa Senhora com Santa Isabel que era a mãe do São João Batista. Portanto, temos aqui um retrato coletivo da família. Em termos de conjunto, resulta muito bem. Mas se começarmos a olhar para os pormenores, vemos que, efetivamente, não era um pintor de primeiras águas. Por exemplo, ele deverá estar naquilo que será um chão de mosaicos, mas se nós olharmos com atenção, não há uma linha limite. Aquilo que é o chão torna-se parede. Portanto, aqui há uma falta de domínio da perspectiva notória. Nós vemos no segundo plano da composição da tubulação, aquilo são tecidos lavrados, pretende imitar tecidos lavrados. Atrás do São João tem uma espécie de dossel, um tecido lavrado. Atrás do São Zacarias a mesma coisa. Era um artifício de resolver os segundos planos, uma vez que não dominava muito bem a perspectiva. E assim se resolviam as limitações do pintor. Exatamente. Por outro lado, é também uma maneira económica de tornar as igrejas vestidas com um certo conforto. Joaquim Inácio Caetano, técnica de pintura a fresco. O que é que isso quer exatamente dizer? A técnica de pintura a fresco é um tipo de pintura que é feito sobre um reboco de cal e areia. Nós hoje pensamos numa tinta, pensamos num pote, num tubo. Nada disto era utilizado para pintar a fresco. O que se utilizavam pigmentos inorgânicos, naturais, ou seja, aquilo que hoje muitas vezes chamamos as terras, com uma predominância de cores vermelhos, castanhos, ocres. O pigmento era posto em suspensão em água e era aplicado enquanto o reboco, este reboco de cal e areia, não estava completamente seco. Ele tinha que estar endurecido, mas não completamente seco. Portanto, havia aí um ponto, como o ponto da calda de açúcar. Há um ponto exato para se conseguir um determinado efeito, é isso? Exatamente. E é a própria cal do reboco que vai fazer a fixação dos pigmentos. Há uma reação química que não vale a pena estar aqui a referir, claro, mas que é dita de carbonatação. Ao fim e ao cabo, esta imagem eu creio que dá a ideia do que é que se passa. Se nós tivermos um leite sem lhe mexermos, ele ganha uma nata em cima. Certo. É isto que acontece aqui. Portanto, e é essa nata que vai fixar os pigmentos. É uma película de carbonato de cálcio finíssima, os pigmentos não penetram no reboco, ficam depositados à superfície, fixados por este elemento que é o hidróxido de cálcio, que se transforma em carbonato de cálcio. É isso que permite que se cortem muitas vezes para recuperar, para trasladar, para mudar de sítio, paredes todas pintadas a fresco, como se fosse, a expressão é sua, uma fatia de fiambre. Exatamente, exatamente. Eu acho isto espantoso, mas faz-se. Faz. Era possível, tecnicamente, trasladar este fresco para o outro lado? Eu diria que era condená-lo à morte. Neste caso, porquê? Porque há outra especificidade da pintura desta região, que são camadas de reboco super finas, com 3 ou 4 milímetros o máximo, que se nós olharmos com determinada iluminação percebemos que é quase uma pele que reveste o aparelho construtivo, e, portanto, não tem espessura suficiente para fazer esse corte. Em Trás-os-Montes não há muitos afloramentos calcários. Há poucos. Eu fui investigar e consegui perceber que a cal que era utilizada nos rebocos era uma cal hidráulica. Onde é que há calcário com o qual se possa fabricar uma cal deste tipo? Na Serra do Marão, por exemplo. Serra do Marão, sim. Em Campanhó, uma pedreira cujo calcário, depois de análises feitas, tem características semelhantes à cal utilizada na pintura a fresco. E, portanto, isto veio, de algum modo, confirmar a minha hipótese que a grande característica destes rebocos era a qualidade da cal, o tipo de cal utilizada. E uma só camada de reboco muito fino. Enquanto se caminharmos para o sul, entrando nas zonas calcárias
da Serra da dos Canteiros para baixo, Alentejo. As pinturas têm rebocos mais espessos, normalmente têm mais que uma camada, digamos, na sua técnica de execução. Há cal, portanto Há pode-se... cal em abundância. Exatamente. Joaquim, um desafio, e vai responder-me com toda a sinceridade. Se o Joaquim não soubesse que estava em Trás-os-Montes e lhe apresentassem esta pintura, o Joaquim saberia que estava em Trás-os-Montes? Não poderia dizer com 100% de segurança, mas, tendo em conta as suas características técnicas, e como já foi referido, a existência de uma só camada de reboco muito fino, o tipo, a própria cor da areia utilizada, imaginaria que estava no Nordeste de Portugal. Há ainda uma outra característica que é muito importante na pintura a fresco, que é tem-se um tempo limitado enquanto o reboco não endurece completamente, não seca. Daí que o reboco, por exemplo, para pintar toda esta área, não se possa começar a aplicar o reboco e começar a pintar depois. O reboco tem que ir sendo assente, aplicado, digamos, numa área correspondente à que se possa pintar a fresco. Ao ritmo do pintor. Exatamente. Ah, Consegue saber a ordem de execução porque nessa aplicação do reboco há uma sobreposição. Certo. Portanto, aquilo que se está a aplicar neste momento sobrepõe-se ao que estava aplicado anteriormente. Portanto, a cronologia é fácil de identificar. Exatamente. Qual foi a primeira? Começou pela esquerda, como quem escreve. Deve ser uma emoção, Joaquim. Sem dúvida. Eu sei que anda nisto há muitos anos, é uma referência no que respeita ao restauro do fresco, mas imagino que tocar numa obra que não foi tocada depois de ter sido executada, tudo indica, há 500 anos atrás, deve continuar a ser uma emoção. Para mim é sempre uma emoção nova e ao mesmo tempo um desafio. Quantos restauros de pintura a fresco já fez o Joaquim Inácio Caetano em Trás-os-Montes? Seguramente mais de uma dezena. Por falar em pinturas desta região onde eu já intervi, convido-a a irmos visitar um outro local aqui muito perto, que é o Ermitério Santos, recentemente restaurado. Vamos lá. Apresento-lhe o Ermitério Os Santos. Extraordinário. Literalmente no meio de nada. Isto é a quilómetros de Sendim, não muitos quilómetros, mas com um caminho absolutamente E a sinuoso. intenção era exatamente esse, um lugar de recolhimento no meio do nada, onde se pudesse orar, contemplar. Sem interrupções nem perturbações. Exatamente. Procuravam fugir da comunidade para, eu creio que para ter uma comunicação mais direta com Deus, pela oração, pelo sacrifício, pelo despojamento de todos os bens materiais. Em frente deste abrigo temos uma paisagem deslumbrante que eu creio que era também procurado. Em qualquer caso, não há de ter sido o ermita ou um dos ermitas a fazer estas pinturas. Quer dizer, pode ter sido, mas é pouco provável, não sei, pergunto. Eu creio que não é muito provável que tenha sido um ermita a fazer estas pinturas, porque esta pintura é associável
ou outras nesta zona, nomeadamente em Leguinho, uma ermida do concelho de Alfândega da Fé, e com outras duas do lado da fronteira, na comarca de Saiago. É uma hipótese que eu ponho, muito fundamentada, e esses frescos são em igrejas. Portanto, não é, este é caso único. Esta Uhum. rocha pintada é um exemplar único em toda a Península Ibérica. A sério? Exatamente. Não se conhece, pelo menos, eu não conheço, e a literatura dos estudiosos em relação à pintura mural e à pintura religiosa não refere mais nenhum caso destes. Uhum. Há pequenas capelas construídas, que são também eles ermitérios, mas não um abrigo natural, uma rocha pintada com essa intenção de ermitério. Este fresco não é assinado pelo artista, mas refere quem o encomendou Ah, e em honra de quem. Portanto, eh, a leitura neste momento está muito difícil, mas a primeira pessoa a referir-se a esta pintura e a lê-la foi o Abade Bassal, grande arqueólogo destas terras. exatamente, e uma referência imprescindível. De qualquer maneira, é pacífico que será uma pintura de meados do século XVI, portanto. Portanto, posterior às que estivemos a ver na igreja de Santo Cristo. Olhando com atenção, percebe-se que é uma outra mão, o tratamento das formas, das figuras, dos volumes, portanto, tem outra expressão, com bastante qualidade, eu diria, porque há aqui uma preocupação de tratar muito bem os volumes dos panejamentos Uhum. e a expressão dos rostos, apesar de parte deles estarem mutilados por vandalismo. Aqui os grandes danos que a pintura sofreu foi sobretudo consequentes de vandalismo, atirar pedras, coisas do género. Muitos grafitos, inscrições riscadas, alguns desenhos. E, portanto, houve uma limpeza, bastante desinfestação dos líquenes invasores e depois o processo de aplicação de massas e da dita reintegração cromática. Suavizar os Procurar, vazios, não é? exatamente, procurar que as faltas não interfiram ou interfiram o menos possível na leitura do conjunto. Nesta primeira representação do lado direito temos a coroação da Nossa Senhora pela Santíssima Trindade, daí Nossa Senhora da Glória. Imediatamente a seguir temos uma representação de São Paulo, com o seu atributo clássico, que é a espada, e depois na outra cena é o encontro de São Paulo com Santo Antão, ambos santos ermitas, ambos no deserto, e no dia em que o Santo Antão vai visitar São Paulo, o corvo traz 2 pães em vez de um. Portanto, isto é o que reza a história. A lenda. A lenda. É o que reza a lenda. Há vestígios ainda de pintura deste lado. O pintor aplicou o reboco diretamente na rocha. Exatamente. Ele fez primeiro um preenchimento para nivelar o Ok. plano e depois aplicar o reboco que iria pintar. Tirando isso, é uma camada única. Extraordinário. Há ruínas de uma igreja dedicada ao mesmo santo, junto ao Rio Douro, não muito longe daqui. Uma temática de São Paulo, uma igreja de São Paulo, não é por acaso, com certeza. Há aqui Que uma estão no ligação. mesmo lugar, Exatamente. uma ordem, obviamente, ligada ao ermitismo. Com as suas investigações e os seus restauros, o Joaquim Inácio Caetano, de facto, trouxe-nos esta novidade, a de que não eram só artistas de cavalete, pintores de cavalete, ou escultores, ou arquitetos, mestres de obra, como se dizia à época, que circulavam com a maior fluência entre reinos aqui na Península Ibérica. Também os pintores a fresco, aos especialistas em pintura a fresco, o faziam e marcaram os dois lados da fronteira com as suas obras em capelas, em igrejas e, visivelmente, em ermitérios. Hoje parece-nos muito claro para quem estuda este assunto de pintura a fresco, para quem se interessa por este período da história da arte também. 1500. Sim, século XVI, que vai até mais adiantado, que esta circulação de pintores se fazia frequentemente. No entanto,
não basta afirmar isso, é preciso ir para o terreno e fazer investigações, portanto, procurar e fazer as comparações no terreno, porque só assim é que se consegue chegar a conclusões seguras. Na sequência de muitos trabalhos, fui registando a existência de pintura numa carta. Portanto, colocando pontinhos, uma maneira prática de localizar no território, e comecei a perceber, e começa-se a perceber, que é analisar, portanto, este documento, que há uma grande quantidade de pintura a fresco no século XVI nesta região, com alguns pontos de maior densidade. Isto significa que, para quem não está tão dentro do assunto e que pense que há pouca pintura a fresco do século XVI em Portugal, é um erro. A análise deste documento, que é resultado desta investigação, portanto, este mapa com a identificação dos pontos onde existe, é muito importante para se perceber a importância que a pintura a fresco teve no século XVI em Portugal e, sobretudo, nesta região do país. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página, onde pode rever este e os outros Visita Guiada.